E aí, pessoal do YouTube, hoje é o primeiro vídeo, vou falar a respeito de uma coisa que desde quando eu comecei a ler a Bíblia, sempre fiquei intrigado porque é sobre a criação do homem. Perguntei para 3 ou 4 pastores e nenhum deles soube me responder. Porque o que eu sempre fiquei em dúvida foi porque quando Caim matou Abel, ele saiu do jardim do Éden e se casou. Mas se eles foram os primogênitos, como? Com quem que ele casou? Isso teria sido a primeira criação. Primeiras pessoas falam que foram os outros filhos de Adão e Eva e tal, mas não vejo nada na Bíblia que diz sobre isso, porque os filhos que eles tiveram, no entanto, foram criados no jardim do Éden, depois do pecado que Deus os tirou do jardim do Éden. Então não teria hipótese de ele se casar lá fora, no meu modo de vista. Então eu comecei a pesquisar, a conversar com os amigos, algumas pessoas e tal, e cheguei a um consenso. Eu acho, não sei, pode ser que eu esteja errado, Deus me perdoe se eu estiver errado, mas vou ler alguns versículos da Bíblia aqui e vamos analisar. E gostaria que vocês também me ajudassem, deixando os comentários na descrição do vídeo, para chegarmos a um acordo. Aqui em Gênesis, no capítulo 26, primeiro Gênesis, capítulo 26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e todo réptil que se mova sobre a terra. No entanto, aqui Deus já tinha criado os céus, a terra, as aves, o, os peixes, não é? No caso. Depois disso, então, pronto. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Os criou. Então diz aqui que Deus criou o homem e a mulher, né? Isso no versículo 27 de Gênesis 1. Depois, Deus abençoou e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. No versículo 29 diz assim: e disse Deus: eis que vos tenho toda erva da terra, da semente que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servoás para mantimento. No versículo 30 diz assim: e todo animal da terra, e toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento. E assim foi. Depois, mais para frente, na criação do Jardim do Éden, Deus fala novamente: e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a face da terra, e não havia homem para lavar a terra. Quer dizer, eu penso assim: Deus criou o homem, deu a liberdade para ele exercer todas as funções na terra, mas não disse para ele fertilizar a terra, arar a terra para ele poder plantar e colher. Plantar não, porque Deus colocou tudo para ele, né? Para ele se usufruir. E um vapor, no versículo 6 do capítulo 2 diz assim: um vapor, porém, subia da terra, e toda regava toda a face da terra. Então penso que seria o orvalho, né? Pronto, até aí tudo bem. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou os seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, espera lá. Vamos ver se eu pensei bem. Lá no versículo 26, ele criou o homem e a mulher e disse que era para frutificar e multiplicar. E agora aqui no versículo 7 do versículo 2, do capítulo 7 do versículo 2, ele criou Adão, no caso, fez o Adão do pó, né? Mas espera aí, será que são dois homens? Penso que não. Acho
no meu modo de vista, ele criou o homem e a terra, o homem e a mulher, no versículo 26, e deixou para multiplicar. Só que no jardim do Éden, ele resolveu separar, porque ele já pensava futuramente, porque Deus sabe de tudo, Deus sabe de todas as coisas. E colocou Adão para tomar conta daquele território, sendo que ao redor dele teria todas as outras pessoas, que era conforme a imagem de Deus e sua semelhança, como ele diz mais abaixo. E depois aqui, no versículo 8, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Quer dizer, no versículo 26 ele não formou. Diz ali que ele criou, não é? No meu modo de vista, ele fez conforme ele quis, ele esculpiu. E aqui, quando ele diz no versículo 26 do primeiro capítulo, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e as aves. Né? No versículo 27, e Deus, novamente, né, ele fala, e criou Deus, o homem, à sua imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Pronto, então aqui ele já tinha criado o homem e a mulher, imagem e semelhança. Só que aqui no versículo 7, ele esculpiu, meu modo de vista é esse, ele esculpiu o homem e o Adão. Pronto, vamos ver se vocês pensam e raciocinam da maneira que eu estou pensando. E depois aqui, no versículo 2, no capítulo 15, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, nela não comerás, porque no dia em que dela comerás, certamente morrerás. Então isso ele disse para Adão. Ele não disse para o homem que ele tinha criado no versículo 26, nem para a mulher no versículo 26. Será que o homem e a mulher que ele criou no versículo 26 se multiplicaram e ele criou o homem no jardim do Éden fora dessas pessoas, né? Fora do ambiente habitat como é que eu vou dizer? Fora do sistema, né? E depois aqui diz, como Deus criou a mulher, né? E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, farei-lhe uma adjuntora que esteja como diante dele. Pronto, aqui ele resolveu criar então a Eva. A gente já vai chegar num assunto que também é bastante interessante. No versículo 2, no capítulo 20, diz assim, e Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora. Não se achava adjuntora por quê? Porque não tinha ninguém igual a ele. Será, se mesmo que essas pessoas que Deus criou, esse homem e essa mulher que ele criou no versículo 26, não eram iguais a ele, a Adão? Né? Porque diz aqui, ó, Adão pôs os nomes a todo gado, a todas as aves dos céus e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora. Ele estava sozinho. Deus criou ele do pó, né? Mas ali no 26 ele já disse que já tinha criado o homem e a mulher. Mas se estivesse com... Desculpa. Não se achava adjuntora que se estivesse diante dele. Pronto. E depois, no versículo 22, diz, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e a trouxe a Adão. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, e esta será chamada varoa, porquanto do varão foi formada. Eu acho interessante esse versículo, esse capítulo, porque cada pessoa quando lê, ela lê de uma maneira diferente, e eu já tinha lido N vezes e não chegava a um consenso. E esse vídeo é para todos refletirem, pararem e refletirem, e dar seu comentário. Muito obrigado, esse é o primeiro vídeo e
Tenham um bom ano para todos.